Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão aqui no TikTok. Hoje estamos num cenário um pouquinho diferente, aqui é o som dos passarinhos, tem algumas abelhas aqui também polinizando as árvores, né? Estou no jardim de uma casa que eu aluguei e aqui tem laranjeira, bergamoteira, tem lugares que se chamam diferente, né? Tem gente que chama de pocã. Mas enfim, estamos num cenário diferente até para falar de um assunto muito especial que vai envolver ainda a questão da cura da alma. E a gente vai falar sobre a queda e a ascensão na vida, de acordo com a visão científica da física quântica, vamos colocar assim, e também pela visão do Nachman de Breslev. Ultimamente eu estou falando bastante sábio, mas os ensinos dele são muito importantes e muito pertinentes na questão da restauração da alma. Hoje a gente vai ler um pouquinho desse livro aqui, que o nome é Restauração da Alma, né? Ele é do Nachman de Breslev, ele é um livretinho bem pequenininho. Aqui a gente tem vários ensinamentos do Likutei Moharan, do Likutei Etzot e também do Likutei Alahut Tzid, né? E vários outros, que enfim, não cabe eu citar todas as fontes que estão aqui porque é muita coisa, né? E além disso, a gente vai usar também alguns ensinamentos do Joe Dispenza, né, que é um grande perito aí nessa questão da epigenética, também da cura, da autocura, né? Ele tem vários livros que são muito bons nesse quesito. E também vai usar algumas fontes como ensinamentos do Rabino Moshe Harmoni a respeito do assunto da queda e a ascensão, tá bom? Primeiramente eu vou esperar o pessoal entrar, como de costume, e vou dando um olá, um shalom para todos que estão entrando. Peço que quem já estiver aí vai fixar na live, já vai dando like aí, vai enviando rosinha, essas coisas aí que ajudam a live mais para mais pessoas, né? Para a plataforma andar para mais pessoas. E então vamos lá. Shalom, obrigado Luciana pela colaboração, certo? Presbítero Marcelo, seja bem-vindo. Gláucia, Wellington, Antônio, seja bem-vindo. Emily, Tailane, seja bem-vinda. Márcia Castro, seja bem-vinda. Baruch Hashem, sejam todos bem-vindos. Antes de começar também, pessoal, quero saber se o áudio tá ok, se eu tô falando muito baixo, se vocês querem que eu fale mais alto. Tá procurando falar num tom, geralmente que é o tom que eu converso com as pessoas, que é nesse tom, assim, eu não gosto de fazer gritaria, nem para explicar as coisas, eu gosto de falar de uma forma mais branda, né? Shalom, Sara. Então, se vocês puderem me dar um ok, se o áudio da live tá ok, se tá tudo bem, eu agradeço vocês. Taninha, Fábio Pereira, seja bem-vindo. Baruch Hashem. Vamos esperar aí um pouco, né, o pessoal entrar. Eu vou também comunicar o pessoal aqui do grupo que já iniciamos a live também. Agora é meio-dia, eu sei que muita gente está trabalhando, muita gente nem vai conseguir ver essa live, né? Momento. Pronto. Aqui para mim está ótimo. Ok, Baruch Hashem, que bom. Então tá tudo ok, questão do áudio. Shalom, Regi, seja bem-vindo. Boa tarde, né? Tava falando, a gente tá num cenário novo aqui, com algumas árvores. Se eu não me engano, essa árvore aqui que tem atrás de mim é uma pitangueira, né? Ela acabou de sair as flores, né? Acabou de cair as flores. Logo vai começar a nascer aí os frutos, né? Primeiro vem a flor, as abelhas elas vêm, elas polinizam. Aí depois essas flores elas caem e aí começa a nascer, né, o fruto. Aqui do lado também tem algumas laranjeiras, elas estão todas floridas ainda. E vai dar bastante fruto esse ano, para o Hashem. Shalom, Roberto. Ok, maravilha. Então, passando de novo a introdução, que eu já falei, mas vou falar de novo porque está entrando mais gente.
a gente vai falar um pouquinho sobre a queda e a ascensão, de acordo com a visão judaica, né? As quedas e ascensões da vida, como é que o judaísmo enxerga isso. E também a gente vai usar a ótica da epigenética e da física quântica para colaborar no nosso assunto. Essa live aqui, ela é para ser assertiva, né? Para ser muito, muito extensa, até porque é meio-dia, eu sei que tem gente aí que está na folga, né, do horário de trabalho e precisa voltar 1h, 1h10, 1h30, precisa voltar para o seu trabalho, né? Então a gente vai usar esse livro aqui, que é A Restauração da Alma, do Nachman de Breslev. Esse livro aqui é maravilhoso e ele tem vários ensinos interessantes. Eu quero trazer aqui algumas citações, né, do Nachman de Breslev a respeito do assunto da queda e ascensão. É importante falar que ele já avisar vocês, né, que ele vai trazer esse aspecto também da questão espiritual, né? Ele vai falar da queda, da ascensão espiritual, só que isso daí colabora, né? Ele vai depois falar, colabora para uma queda e ascensão na vida também, né? Então, vamos lá, vou ler alguns trechos aqui desse livro, tá bom? E aí diz assim, ó: quando uma pessoa sobe de um nível ao outro, ela precisa regredir antes de ascender, né? Olha que interessante. Então, quando uma pessoa vai subir de um nível para o outro, isso em qualquer coisa, em qualquer área da vida, ela vai ter que regredir alguma coisa para ascender. E isso a gente pode colocar até para a vida financeira. Às vezes, uma quebra de uma empresa, às vezes um negócio que não deu certo, às vezes você do nada ficar endividado, isso daí é a regressão para ascender, né? E como é que isso pode ser regressão para ascender? No âmbito, por exemplo, empresarial, no âmbito dos negócios, né? Como é que isso pode ser uma chave para você ascender? Ora, se você fica endividado, se você entra em dificuldade, se você vê que o negócio não deu certo, tu vai procurar novas estratégias, vai procurar fazer mais esforço para crescer ou para chegar no ponto que você quer que chegue o seu negócio, não é mesmo? Então, isso acontece em várias áreas da vida, até na área conjugal, né? Acontece em todas as áreas da vida, essa questão. Às vezes o que um casamento precisa é um problema, né? Para o casal conseguir se fixar mais na sua fidelidade, né? Tem muita gente aí que o casamento acaba sendo destruído porque tem muita facilidade até demais, né? E por isso não consegue manter o relacionamento até o fim. Bem, a gente vê até aí os relacionamentos de pessoas famosas, né? Não dura muito, dura 5 anos e, sei lá, 3 anos, e quando dura algum ano também. Por quê? Porque tem muita facilidade, já tem riqueza, já tem tudo ali de mão beijada, então a questão do relacionamento ali, eles não têm muita paciência, né, de ceder para avançar, porque o relacionamento é isso, é você ceder, regredir para avançar, regredir, avançar, né? Regredir mostrando que respeito ao cônjuge, respeito à pessoa que está com você, para ela confiar mais em você e você avançar. Mas enfim, primeiro ponto que ele traz é isso. Então, quando uma pessoa vai subir de um nível para o outro, ela precisa regredir antes de ascender, antes de avançar. A queda existe em função da ascensão. Olha só que legal. A queda existe em função da ascensão. Todo problema que vem na vida, ok? Todo problema que se é colocado diante de nós para a gente resolver, ele está ali em prol somente de uma coisa: da ascensão da sua alma, da ascensão da sua vida financeira, da ascensão do seu casamento, né? Da ascensão de você sair de uma depressão para uma consciência mais sóbria. Então, toda queda, ela está ali em prol de uma ascensão na vida. Por isso é de extrema importância que ela se fortaleça no serviço, né, a Deus, e nunca se desespere por conta de todas as quedas e regressões. Ou seja, a gente nunca pode se desesperar, saber que aquela queda está ali em prol da tua ascensão, isso vai te ajudar a lidar com o problema. Você não vai olhar aquilo só como um mero problema que está ali para te destruir, para te matar, e que é não sei, forças negativas espirituais que estão ali para te destruir. Não, você vai ver isso aí com outros olhos, com outro propósito, vamos colocar assim, tá? Uma vez que se esforce, né, e se fortaleça para não prestar atenção nos aspectos negativos, sobre nenhuma circunstância
aconteça o que acontecer, ela irá conseguir finalmente que todos os retrocessos sejam transformados em grandes ascensões, como eu já havia falado agora há pouco, né? Pois a queda existe em função da ascensão. Há muito o que se dizer sobre isso, muito mesmo, né? Quando ele fala que é muito se dizer sobre isso, é muita coisa mesmo, tanta coisa que a gente não pode nem imaginar, né? Se for entrar ali no aspecto do conhecimento oculto, né, dentro do judaísmo, tem muitas explicações do porquê que isso acontece. Pois a queda em função da ascensão, ok? Há muito o que dizer sobre isso, pois aquele que caiu no lugar onde caiu pode achar que estas palavras não se aplicam a ele. Isso pode servir aí para alguém que está me escutando, né? Talvez alguém está passando uma situação difícil, um problema, e está pensando, isso não se aplica a mim, essa queda, esse problema, essa dívida, tudo que eu estou enfrentando é só para me destruir, isso aqui não vai trazer benefício nenhum. Isso que tu tá falando para mim, né, o que posso estar falando para vocês aí, ou para alguém aí, pode ser loucura, mas pela visão judaica não é, tá? E pela visão também, até mesmo da física quântica, não é loucura, certo? Vamos ver, mas somente aqueles que estão muito, né, num alto nível, né? Ele fala aqui, ó, talvez se você está passando por problemas, você está escutando isso, você acha que isso não serve para você, mas talvez só para alguém que tem um nível muito alto de consciência, muito espiritualizado, não sei, já está em um nível muito mais alto na vida do que você. Mas não, isso se aplica a pessoas que estão em níveis baixos, medianos e altos, tá bom? Saiba e acredite, no entanto, que todas essas palavras foram ditas também para o menor dos menores e o pior dos piores seres humanos, pois Deus é bom para todos sempre. Baruch Hashem. Então, olha só que ensinamento maravilhoso. Aqui ele continua, toda pessoa no mundo, mesmo que está no nível muito baixo, até que alguém que está dentro da terra, quando deseja entrar no serviço divino, que é, no caso, o serviço divino aqui seria você aceitar seu propósito, você aceitar que tu está aqui para ser uma pessoa melhor, que você está aqui para elevar a tua alma, para elevar o mundo, né? Então, quando eu desejo entrar no serviço divino, precisa inevitavelmente progredir de um nível ao outro. Toda vez que atinge um novo nível, as forças, né, do mal se erguem sobre ela. É dito, né, que a gente está no nível, por exemplo, esse nível aqui. Tu já lidou com todos os problemas, todos os inimigos, todas as forças negativas dessa camada de consciência. Aí, quando você vai subir, é dito que por conta da tua luz, quando você sobe naquele nível, todas aquelas forças que elas estão dormidas, estão dormindo, né? Elas despertam e elas põem atenção em você e elas vêm para cima de você para te destruir. E é aí que aparece aquela sensação como se tu estivesse caindo, como se tu estivesse perdendo o chão, né? Que dizem. Como se você tivesse, a tua vida estivesse virando um caos do nada. Mas na verdade aquilo ali é só uma resistência do próximo nível que tu tá entrando. E o que você tem que fazer é você entender isso, que é só uma mera resistência proposital para você fazer mais esforço para se acostumar a esse novo nível de consciência, para então conseguir operar numa nova realidade, né? Você vai, quando cada problema que tu vence na vida, cada queda que você vence, você consegue ter a capacidade de viver em uma nova realidade. Você precisa exatamente o Goldman que falou, né? Resistência difícil. Ah, não, resistência difícil. Eu li resiliência, né? Tem que ter resiliência, né? Resiliência. Quanto mais difícil é, né, essa resistência, maior é a brahá. O que é brahá? Brahá é bênção. Brahá é bênção em hebraico, né? Quanto maior a resistência, maior o problema, maior o caos que está ali se apresentando para ti, pode saber que por trás disso, maior é a brahá, maior é a luz que tu vai acender, maior é o nível de consciência que tu vai ter depois de vencer esse problema. Então se mantém firme e não desiste, porque o problema está ali para treinar a tua alma, né? Tudo que vem para nós é bom, apesar de ser difícil. Se é difícil não significa que é ruim. Alguém que vai, por exemplo, treinar numa academia, vai, não sei, levantar lá 80 quilos no supino, não é fácil, né? Para algumas pessoas é fácil já, mas para a maioria não é fácil. Mas depois de um tempo, né, vai se tornar fácil. E aquilo ali vai ser o quê? Pro bem. Vai levantando, vai botando mais carga, né, nos equipamentos da academia. E para quê? Para tu ficar mais forte, para tu ficar mais resistente, para tu conseguir levantar mais carga. Consequentemente, né, vai trazer toda a questão
da sinergia corporal, mais saúde, mais saúde, não só uma saúde física, mas uma saúde mental também. Então todo esforço que se apresenta na nossa vida, eles vêm para basicamente a gente ser mais resistente, mais forte do que antes, tá? Os desejos, fantasias, pensamentos e confusões se apresentam como obstáculos para nós, né? É a famosa crise existencial que muita gente acaba tendo do nada, né? A pessoa está bem lá, está bem, vivendo, de repente começa a se sentir estranha, esquisita, a vida não faz mais sentido, aquele trabalho não se encaixa mais para ela, aquele empreendimento não faz mais sentido para ela, então parece que tudo começa a não fazer mais sentido, né? O que é isso? Tu está ascendendo de consciência, né? E isso se espalha incessantemente diante da pessoa, não permitindo que entre nos portões da Kedushá, da santidade ou da luz, né? Do novo nível. Boas pessoas erram muito nesse momento, quando veem que os desejos, as confusões e obstáculos repetidamente os oprimem, né? Muita gente, infelizmente, vai acabar cedendo, né? Aos obstáculos, às confusões, também aos desejos infantis, desejos egoístas que vão se apresentar diante dela, né? E parece-lhes que caíram de nível e assumem isso porque previamente esses desejos e confusões não os perturbavam tanto, né? Ou seja, a pessoa está lá vivendo a vida de boa, o casamento lá está tudo bem, de repente ela melhora um pouquinho de vida, parece, mas de repente começa a apresentar para ela desejos que ela não tinha antes, né? Um desejo, não sei, de não ficar mais casado, de fazer coisas erradas. Ela vai ter que resistir isso para ir para um próximo nível, não sei, no casamento dela. Nos negócios, né, eu já dei um exemplo. Entretanto, não se trata de uma queda absolutamente, essa questão de você ter esses pensamentos impuros ou confusos. Isso ocorre porque precisam subir de um nível ao outro de acordo com o seu aspecto. E com isso todos os desejos, confusões e obstáculos e tortuosidade do coração, né, os oprime novamente, até mais do que antes. Né? Coisas que você parecia que já tinha vencido, parece que voltam mais forte do que antes. Mas isso tem o propósito de você conseguir ter mais poder contra aquela força que tu já tinha vencido em outro nível. Sendo assim, a pessoa deve se fortalecer muito, sem perder a confiança. Por causa disso, até que ela supere e dissolva as confusões novamente. Ou seja, qual a chave? Prevalecer, não desistir. A partir que o obstáculo, a confusão, a crise existencial aparece, tu não pode parar no caminho. Tu tem que buscar mais, tu tem que buscar ser uma pessoa melhor, tu tem que fazer um autodesenvolvimento, uma análise do teu coração. Tu precisa pegar um caderno, escrever o que faz sentido, o que não faz sentido para você ser mais pontual. Isso é basicamente, quando vem esses problemas, essas confusões mentais, isso é basicamente como se fosse os céus te colocando contra a parede e falando, não, o que realmente é importante para você, né? Para tu conseguir fazer o quê? Ser mais maduro, tu saber melhor qual que é o teu propósito, saber melhor quais são as tuas responsabilidades. É para isso que vem os problemas, entendeu? Um conselho, então, para esse momento é o quê? É fazer caridade, ajudar as pessoas, é fazer obras, né, de bondade, você expandir a bondade, não você se retrair e se apegar a esses desejos e confusões egoístas. A principal grandeza de Deus é revelada através da caridade, da bondade dada aos pobres dignos, a partir da qual Deus é exaltado e glorificado. Com isso consegue subjugar as forças do mal, ou seja, os obstáculos e confusões que oprimem a pessoa do nível novo que ela acabou de adentrar, né? Então, esse ensinamento é muito forte, né, e muito importante para a gente conseguir vencer os obstáculos na vida, tá? E se eu falar para vocês também outra coisa, né, que se apresenta nessas subidas, pode ser o quê? Além de problemas financeiros, conjugais, pode ser doenças. A pessoa está lá vivendo a vida dela, de repente estoura lá não sei, ela fica com uma gripe lá, tem gente que fica com uma gripe, uma febre lá por uma semana, duas, tem gente que vai surgir realmente assim, Haselomas, né? Acontece de surgir um câncer, de surgir uma doença aí autoimune, né? Tem níveis e níveis, isso vai depender da vivência de cada um, né? Quanto mais coisas a pessoa tem que consertar em referente a algum aspecto da alma dela, pior vai ser a doença, né? Então,
Agora entrando um pouquinho nos ensinos do Rabino Harmoni, aqui eu vou ter que traduzir um pouco do espanhol para o português para vocês conseguir entender, tá? Mas antes disso, eu vou só ler um pouquinho os comentários aqui, que eu vi que tem bastante gente comentando, e vou ver se eu consigo aumentar o brilho da tela do meu celular, que eu não estou enxergando direito no momento. Tá no máximo. A questão é que tá pegando muito sol no meu celular aqui. Mas enfim, vamos ver. Interessante. Qual é o nome do livro? É esse aqui, ó, Restauração da Alma, tá? Do Nachman de Breslev. É um livro com ensinamentos judaicos, tá? Do Tzadik, que a gente chama, né, de Breslev, Nachman de Breslev, tá? Tem esse volume, esse aqui é o primeiro e esse aqui é o volume 2. Eu tô lendo o 1 agora, tá bem no início do 1. A primeira parte aqui, não sei se é estrofe 10, mas a primeira parte, digamos assim, versículo 10, por aí, do 5 ao 10, tá? Deixa eu ver. Tá, enfim, é isso. Agora vamos entrar nessa questão da doença. O que é enfermidade? Qual que é o propósito da enfermidade na nossa vida, né? Por que a Shem ele permite, mesmo você sendo uma pessoa muito melhor que, por exemplo, um traficante de droga, né, ou um bandido, por que às vezes surgem essas coisas na vida de pessoas justas, né? A raiz da palavra enfermidade em hebraico é mahalá, tá? Na linguagem do sagrado proveniente da palavra mehilá, que é perdão. Então olha só, mahalá está ligado à palavra mehilá, que é perdão. Então a gente já consegue entender o quê? Que a enfermidade, ela vem por conta de alguma coisa que está ligada ao perdão. Mas talvez não ao perdão, mas talvez à falta dele. Então olha que interessante. Isso implica que a enfermidade chega a uma pessoa como uma recordação que necessita fazer uma reflexão sobre suas ações e buscar o perdão, né? Também tem esse ponto. Buscar o perdão que buscar o perdão divino, o perdão dos céus. Tem gente que o perdão do universo, né? Enfim, tu se descarregar ali de uma coisa que uma coisa que você não faz mais sentido para você nessa vida, né? Uma coisa negativa no caso. Então, isso não significa que a agonia da enfermidade seja um meio para receber expiação por más ações, né? Às vezes significa, às vezes não, né? Outra interpretação tem a sustentação que a palavra enfermidade se relaciona com o vazio, né? Um espaço em que a transgressão ou as ações erradas, né, são criados, né, na santidade da pessoa. Ou seja, um pecado que ele se aproveita da luz. Por exemplo, alguém que faz boas ações, de repente, quando vê, ela se aproveita daquelas boas ações, da confiança de quem ela está ajudando para Haz Shalom manipular aquelas pessoas, né? Então são tentações que vêm por conta disso. Só um momento que tem uma vespa aqui me rodeando. Esperar ela sair daqui. Eu tô perto de uma pitangueira, acho que é pitangueira, não sei. E aí, tipo, fica as abelhas aqui me rodeando tudo. Vamos continuar. Então, a enfermidade ela pode estar também relacionada a um espaço vazio. Um vazio que tu deixou ali, né, na tua vida e tu não preencheu com nada de bom. Então, é que nem aquela famosa frase: mente vazia, oficina, né, do cão, do diabo. Então, assim, a enfermidade pode se ver, né, como uma chamada a encher ou preencher esse vazio que você deixou ali. Então, o que o vazio vai trazer para a pessoa? Vai trazer problemas de conduta, de caráter. É alguma coisa que ela precisa desenvolver na vida dela, que ela precisa preencher com coisas boas. E se ela não preencher, né, onde você não preenche, é que nem uma casa, né? Eu aluguei uma casa aqui, então o que acontece? Tem uns lugares aqui que eles não estavam ocupados, não tinha circulação de pessoas e tudo mais. O que acontece nesses lugares que ficam vazios? Cria rato, cria barata, vem bicho ali e tudo mais, até morcego às vezes aparece. Nossa vida não é muito diferente, nosso coração não é muito diferente. Se tu deixa um espaço vazio, se não preenche aquilo com luz, a luz, por exemplo, da Torá,
à luz do sentido da vida, aquele espaço é preenchido com pensamentos negativos, pensamentos de depressão, de tristeza, de que as coisas não fazem sentido. E no fim tudo isso aí são como se fossem mentiras, né? Mentiras na vida da pessoa, e ela precisa retirar essas mentiras. Então, ademais, a palavra enfermo se associa também com o profano, refletindo o dano à santidade, ou refletindo o dano àquele espaço que ela deixou ali vazio. Também conecta com a noção de esperança, como se menciona em Mishlei, que é Provérbios 13, que diz assim: a esperança que se demora é um tormento para o coração. A esperança que se demora é um tormento para o coração. Desse modo, se entende que toda enfermidade tem um fundamento mental, né, e espiritual. É muito mais que mental, mas também, né, espiritual. E quando esses se alteram, o corpo começa a colapsar. Não está bem espiritualmente, né? Não está entendendo as elevações que a gente acabou de comentar, as quedas e as elevações, quem acabou de comentar desse livro, né? Começa a colapsar, teu corpo começa a ter problema, né? Por quê? Porque tu começa a deixar que aquelas forças que eu acabei de citar, né? Que aquelas forças negativas elas venham te vencer. E tu não resiste àquilo, tu deixa elas preencher aquele novo espaço que tu conquistou. Lembra que eu falei, acabei de falar, nesse livro aqui, Restauração da Alma, do Nachman de Breza, que eu acabei de falar aqui, que toda vez que tu vai ascender o nível, tu sente uma opressão e aquilo causa uma pequena queda para você de consciência, só que aquilo é só uma resistência, só uma resistência que você está tendo momentaneamente. Só que se você não preenche, você não diz, né, vou falar em italiano aqui, qua comando mi, aqui mando eu, esse espaço aqui é meu, eu conquistei ele, eu vou resistir, eu vou fazer esforço. Se você não coloca isso, você vai cair, Haz Shalom. E aí a enfermidade pode chegar, o problema pode vir, né, e ficar mais latente na tua vida, certo? O erro da medicina convencional que nós temos hoje, esse aqui é um erro grotesco, né, é abordar a enfermidade só pela perspectiva física. Só, não, vamos analisar aqui as células, os órgãos, como é que está o cortisol no sangue. Isso é bom, é positivo, mas só que só isso não basta, né? É comprovado já há muito tempo que se uma pessoa ela é depressiva, se uma pessoa ou ela é depressiva ou muito estressada, ela vai ter mais cortisol no sangue. Então não adianta cortar, por exemplo, né, certos tipos de alimentos se a pessoa continua tendo uma consciência errônea. Não vai adiantar nada, ela vai continuar doente ou vai até piorar. Então, ao tratar, né, a medicina, ao tratar só com medicamentos e tratamentos sem análise profunda das causas internas e espirituais, se limita, né, ao paliar os sintomas, deixando, né, no caso, a raiz da enfermidade sem tratar. E a raiz, que nem eu acabei de falar, emocional, psicológica e espiritual. Assim pode ser, né, que surjam problemas ainda maiores no futuro, já que a raiz ela segue ativa. Ou seja, tu cortar os sintomas físicos, basicamente não é tirar aquele problema pela raiz. A árvore vai continuar se fortalecendo, continuar tirando força de onde ela está tirando força, e no futuro aquela doença vai vir mais forte, aquele fruto ou aquele galho que foi cortado vai crescer mais rápido, mais forte, né? Entendeu? Então é isso que acontece. Então, a Kadosh Baruch Hu, né, Deus, envia enfermidades ou permite que as enfermidades venham para a vida da pessoa para guiar as pessoas de volta à sua a sua essência, a essência da sua alma. A essência da sua alma está onde? Está no Criador. Está em você meditar e ver que esse mundo é gigante demais e que, tipo assim, que tu é como se fosse uma formiga nesse mundo todo, né? E que tem sim alguém cuidando de tudo isso. E ajudar a endereçar ou a endireitar, no caso, os seus caminhos. É para isso que serve a enfermidade, para endireitar os caminhos. Se a gente se centrar apenas no aspecto físico da enfermidade, ignoramos as corrupções que permitem, né, ou que persistem na vida da pessoa, né? Então, eu conheço pessoas aí que
vai em médico após médico, especialista do coração aqui, especialista do coração lá, especialista cardiovascular daqui e continua com o mesmo problema. E a pessoa não sabe o porquê. Ela fica, poxa, por quê? Eu já fui em 300 especialistas, cada um me fala uma coisa, um diz que é ansiedade, o outro diz que é arritmia, o outro diz que é que eu tenho, não sei, colesterol alto, o outro fala que não é nada, o que que é afinal? Estou sentindo desconforto no meu coração aperta, ele parece que pulsa diferente, o que está acontecendo? Já tomei remédio, já tomei, agora esqueci o nome dos remédios de coração, né, mas... Enfim, já tomei remédio para arritmia, já tomei remédio para tudo que coisa e continua, o problema continua, persiste, né? Qual que é o problema? Aí tu analisa um pouco a vida da pessoa, a pessoa é estressada, ela estoura fácil, ela tá toda hora com raiva, tá toda hora reclamando, né? Nada tá bom. Aí tu vê, tu consegue ver a raiz é essa. Então não adianta a pessoa ir no médico e o médico não saber, às vezes fala o óbvio pra ela, cara, tu é muito estressado, tu tem que, tipo, eu vejo assim que tu é uma pessoa muito estressada, muito braba, tu tem que ser mais tranquilo. Claro, também dentro das faculdades, na maior parte, né, dos consultórios, no caso, não das faculdades, dos consultórios, não se é estimulado, digamos assim, fazer essa análise. Na maior parte dos consultórios, as pessoas não fazem essa análise, elas só analisam os dados físicos e por isso que tem um monte de gente aí morrendo e nem sabe o porquê que está morrendo, né? Sendo que aquela morte ela vem por conta de uma atitude negativa e não por conta de uma má alimentação ou algo do tipo. Tem pessoas que se alimentam super bem, assim, é super, né, saudável, corre, faz exercício e com 35 anos morre de ataque cardíaco. Já conheci casos, tá? Tinha lá, era atleta, tudo mais, 35 anos morreu de ataque cardíaco. Como é que tu explica uma coisa dessa pela luz da medicina que analisa só o físico? Aí tu analisa um pouco a vida da pessoa que morreu ali, cheia de problema com os pais, né? No casamento também cheio de problema, tudo errado, coisa que não superou na vida. E ele usava o exercício físico apenas como algo para tapar a peneira ou para aliviar um pouco aquela dor emocional que ele sentia. Enquanto tu pega pedreiro, né, pessoas aí da fazenda que fumam desde os 13, 14 anos, estão lá com 100 anos, 105 anos, 110 anos lá capinando. E estão lá bem, estão lá vivos, bem, cheios de saúde. Como é que tu explica isso? A saúde está aqui, ó. A saúde está aqui. A saúde ela não está em você comer bem ou mal. Claro que isso ajuda, auxilia. Mas a saúde principal do ser humano está dentro da sua alma. Se tu não é saúde, se tu não tem saúde na tua alma, se tu não tem saúde na tua consciência, na tua psique, nas tuas emoções, teu corpo vai ser enfermo. Lamento, tu pode tomar quanto suplemento tu quiser na tua vida, tu vai ser uma pessoa doente, tu vai ter uma hora ou outra, Hazi Shalom, mas é o que acontece, uma hora ou outra você vai ter uma doença, vai explodir uma doença física, talvez às vezes irreversível, dependendo do caso. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar. Então, a enfermidade tem um propósito, não só reduz a população mundial, né, e conserva os fortes, mas também contribui à sobrevivência das gerações futuras. Entender o significado da enfermidade nos permite erradicar ela. Ou seja, se a gente entende o propósito da enfermidade, que é você se tornar uma pessoa melhor, a gente consegue erradicar ela da nossa vida. E se a gente passar esse tipo de consciência para a humanidade, né, basicamente a humanidade vai conseguir erradicar a enfermidade. Exatamente, tá ligado, né? Simeiro falou aqui, fazer chuvá, tzedaká, bondade, fazer chuvá, consertar, tá estourado, estar uma pessoa mais calma. Pronto, acabou. Yalkut menciona que, a Yalkut é uma obra rabínica, tá? Menciona que nos tempos passados as pessoas podiam morrer, né? Estornudar, agora eu não sei traduzir essa palavra. Esse fenômeno era visto como um momento de perigo, que levou ao costume de dizer saúde. Estornudar, né, em espanhol é espirrar, né? Então, antigamente tinha gente que morria a espirrar. Isso aqui eu já comentei na época, acho que foi lá de Avraham. Na época de Avraham as pessoas não ficavam doentes, elas não ficavam que nem hoje, câncer, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, ela estava lá, chegou a hora dela, a pessoa espirrava, puf, caía morta no chão.
Era assim, entendeu? Aí as coisas foram mudando. Depois com o Itzhak, ele pediu, não, baixa, né? Podia ter mais sinais, né? Que a pessoa vai ser retirada do mundo para fazer tchuvá. Senão depois o castigo lá do outro lado, no Guerrinon, né? Nas outras camadas ali da espiritualidade vão ser muito pesados para a pessoa. Ela vai ter que ficar muito tempo ali. Então, dá avisos, traz alguma coisa assim, né? Daí, até dito, né, que as doenças foi os patriarcas que pediram para vir. Não sei se foi Abraham o primeiro a pedir, depois Itzhak, depois Yaakov, ou se foi primeiro Itzhak, agora não me lembro de cabeça, tá? Então, a enfermidade, ela atua como uma advertência para que a pessoa realize uma mudança, faça, né, se arrependa do que ela fez de errado e conserte suas atitudes, certo? E é dito que Yaakov ele pediu mais, né? Ele pediu, não que venha só uma doença como um sinal que a pessoa vai morrer, mas que a doença ela venha várias vezes durante a vida, para a pessoa já ir se consertando durante a vida, porque às vezes ele percebeu, né, Yaakov, ele percebeu que se fosse só no final da vida, para algumas pessoas, muitas pessoas no caso, futuramente, seria muito pouco. E realmente hoje a gente vê o quê? Um monte de gente que está enferma, até hoje, né, a gente vê gente que se enferma e mesmo assim não muda, não melhora, né, como pessoa, como ser humano. A pessoa continua na mesma atitude. Aí algumas pessoas podem falar, mas e as doenças que são passadas de pai para filho? Esse é um assunto realmente pertinente e interessante que a gente deve comentar e falar. Essas doenças, elas vêm por conta do quê? Já comentei isso, pela epigenética, né? Já foi comprovado pela ciência que no RNA do DNA da pessoa, as doenças elas podem ser passadas, inclusive doenças emocionais, traumas, podem ser passados para os filhos. Então, qual que é o tikkun da pessoa? Qual que é o conserto que a pessoa que tem uma doença que é herdada, ela precisa fazer? Ela precisa analisar a atitude dos antepassados, ela precisa analisar o que eles fizeram de errado e ela precisa consertar isso. Ou ela precisa analisar os traumas dos antepassados e cortar essa ligação com os traumas que ela tem dos antepassados. Pronto, ela precisa fazer isso, ela precisa fazer essa análise interna, né? Ela precisa fazer isso. Eu sei que tem gente que é muito... Como é que eu posso falar? Agora eu esqueci o termo cético. Tem pessoas que são muito céticas e elas não gostam muito desse tipo de assunto que eu estou falando. Elas não gostam também de psicologia. Elas querem ficar mais no ceticismo, confiar na fisicalidade ao extremo. Só que isso só vai matar cada vez mais elas, né? Ignorar isso, que as doenças elas são passadas, tanto as emocionais como físicas, são passadas de pai para filho, é ignorar também a própria ciência. Não é nenhuma coisa mais só espiritual, é a ciência já comprovou isso, né? E tem gente que continua teimando, até hoje. Algumas regras sobre enfermidades. Eu já vou ler, tá, os comentários. Pode ir escrevendo aí, pessoal. Eu já vou ler os comentários, tá? Não se preocupem. Inclusive, essa live ela vai ficar salva no YouTube. Eu vou salvar depois no YouTube, tá? E quem quiser entrar no grupo de estudo, eu tenho um grupo de estudo no WhatsApp, me chamem, tá bom? Mas, enfim, podem ir escrevendo aí. Eu vou continuar lendo porque eu preciso finalizar o assunto aqui. Tem gente que daqui a pouco tem que voltar a trabalhar, né? Só vou tomar uma água aqui também, né? Pronto. Algumas regras que se apresentam, né? Em tudo que a gente está falando é o quê? Primeiro, conflitos sem resolver. Todas as enfermidades surgem de um conflito não resolvido. Emocional, né? Conflitos psicológicos, espirituais. Seja um conflito próprio da pessoa ou um conflito também herdado da sua árvore geracional. Matheus, como é que eu sei? Como é que eu vou saber qual conflito eu estou carregando da minha árvore geracional? Faz a terapia, né? Faz a terapia comigo que eu faço uma análise, né? Eu faço uma variedade de perguntas para a gente achar a raiz de cada coisa. Quais são os conflitos que você tem na tua árvore? A gente consegue fazer uma análise aí profunda, minuciosa, não só com a psicologia, mas também com a sabedoria judaica, tá? E não é caro, gente, tá? Não é caro esse tratamento que eu proponho aqui para as pessoas,
tá? É em torno de 10 consultas a 12, dependendo da pessoa, pode ser um pouquinho mais. Cada consulta é em torno de 120 ou 100 reais. Cada consulta, é muito barato, gente. Cada psicólogo aí vai cobrar ali uma coisa básica de ti, para você só desabafar com ele, vai cobrar 300 reais de você. Numa consulta, 300 tu consegue pegar 3 comigo, entendeu? Enfim, a gente faz essa análise. Então, voltando, conflito sem resolver. Toda enfermidade surge de alguma coisa que você não resolveu, ou de coisas que os seus antepassados não resolveram e passa para você aquilo. Isso pode se manifestar de várias formas, né? Inesperadamente, de maneira dramática, como um evento, né, catastrófico na tua vida. E através de uma falta de direção. Instrução do cérebro. Cada enfermidade ela se desenvolve a partir de uma instrução que recebe no cérebro. Alguma coisa que foi instalado por conta de um trauma, por conta de um desvio espiritual, de um desvio, né, de ações. Memórias genéticas. Os genes contêm memórias de adaptação em conflitos antigos, o que significa que muitas enfermidades têm né, a bases genéticas e epigenéticas. Capacidade de adaptação. Cada nova geração tem maior capacidade de adaptação a mudanças, né? Você aí que está me assistindo, você é a nova geração, você tem mais capacidade de mudar isso do que os teus antepassados que passaram pelo problema, entendeu? Tem dores que elas são tão fortes na vida de um ser humano que ele não consegue consertar tudo naquela vida. Ele não consegue nem pensar direito naquele problema que ele teve que enfrentar, naquele trauma que ele teve que enfrentar. Então, isso às vezes é passado, né, muitas vezes, ou na parte das vezes, é passado para as próximas gerações para que essas gerações venham resolver. Porque é mais fácil, convenhamos, é muito mais fácil, né? Você tratar um sentimento de traição do teu bisavô do que você ser traído nessa vida. É muito mais fácil você tratar o que é do outro, né? Vamos lá. Interconexão. Cada indivíduo é uma parte de um todo mais grande. Eu estou conectado a você, nós estamos conectados com nossos antepassados, né? Não somos só nós somos a somatória de gerações, certo? E as experiências de seus antepassados impactam sim na sua vida, né? E na vida dos seus descendentes também, dos seus filhos e netos também vai influenciar. Se tu não consertar hoje, se tu não fazer o Ticum hoje, vai passar para os teus netos, para os teus filhos, né, para os teus bisnetos, etc. Estilo de vida e eleições. Não só as enfermidades, mas também os estilos de vida, né, são respostas a conflitos da árvore geracional. Até a profissão que a pessoa ela escolhe, né, tem a ver com algum trauma geracional ou pode ter a ver com algum trauma de infância. Você sabia disso? Principalmente a profissão que a pessoa ela queria ter quando ela era criança, né? Isso já vai apontar muita coisa para qual é o possível trauma que ela herdou ou que ela desenvolveu já lá na infância ou no ventre, né, no período de gestação. Codificações biológicas. As enfermidades são respostas biológicas a traumas emocionais, né, passados. E é um disparador presente que ativa essas codificações. Então, basicamente, para sarar, é crucial abordar as raízes da enfermidade. Isso a gente faz na terapia da alma, que eu apresento aqui para vocês. Assim como quitar a má erva, né? Ou a gente chama aqui no sul de mato, né? Aquele mato que só está ali para prejudicar o jardim. Né? De um jardim não basta cortar a erva, né? Que fala, não basta cortar apenas a erva. É necessário tirar a raiz dela. Tu precisa, né, pegar uma faca ali e tirar toda a raiz. Não só cortar a parte de cima, senão vai continuar ali, vai crescer de novo. Aí tu vai lá, tu vai tirar, daí vai crescer de novo, tu vai lá, vai tirar de novo, daí vai crescer de novo, vai tirar, até que tu vai olhar e daí tu fica, cara, eu tô cansado de tirar essas ervas, vou deixar elas aí. Porque eu corto os ramos, eu corto tudo e volta tudo de novo. E por que isso acontece? Porque não se foca na raiz, né? Então, para erradicar as enfermidades, é fundamental, né, borrar a memória que justifica a existência da mesma. O que seria uma memória que justifica uma enfermidade? Uma falta de perdão,
né? Uma tristeza que você viveu, algo ali que você não quer abrir mão, né? Ou uma traição de um sócio, etc, né? Tem um beija-flor aqui atrás de mim. Talvez ele vai querer aparecer aqui na live. Acho que ele não quis aparecer, ficou tímido. O que requer, né, que o terapeuta explore a psique do paciente e, né, venha desentranhar as causas subjacentes. Tô quase terminando, tá, pessoal? Aqui a leitura, depois eu respondo um pouco umas perguntas e a gente desenvolve aqui sem ter que ter leitura, tá? Então a natureza humana tem a desejar mais do que tem, que tem, né? A gente nunca quer, a gente nunca está contente com o que nós já temos, a gente sempre quer mais, mais e mais e mais e mais. Pode ver, o ser humano ele é extremamente ambicioso. Tem gente que pode desenvolver isso de diversas formas, não só no âmbito do dinheiro. Todo mundo fala, dinheiro. Não. Às vezes a pessoa pode ter uma ambição de atenção, porque ela é carente, né? Então ela quer tanto uma atenção positiva como uma atenção negativa. Tem pessoas que elas têm uma ambição, não sei, por comida. Então, se ela tem dinheiro para comer qualquer coisa que ela quer, ela já tá bom, né? Enfim, tem gente que tem ambição espiritual, tem ambições que são muito positivas e tem ambições que são negativas também, né? Então, a satisfação com o que se tem é essencial para viver, né? Aqueles que não estão contentes com a sua porção sofrem internamente. Uma enfermidade que não se manifesta fisicamente, mas que é tão real como qualquer outra. Essa insatisfação pode levar a problemas de saúde real. Portanto, né, é vital aprender a estar contente com o que se tem, pois a bênção de Deus enriquece e não trai tristeza. Olha só, Baruch Hashem. Isso aqui vem também com o que eu passei no início da live, né? Que a gente tem que entender, a gente tem que estar satisfeito até mesmo com os problemas, as quedas que aparecem na nossa vida. Saber que aquilo ali está ali para melhorar a nossa vida e não para piorar, né? Então, a alma humana é composta de 5 partes: Nefesh, Ruach, né? Neshama, Raya e Yerida, ok? O Nefesh, Ruach e a Neshama está dentro do corpo, e a Raya e a Yerida estão na parte de fora, né, do corpo. Elas ficam circundando o corpo, não estão dentro. Então o corpo humano também se pode dividir em 5 partes, segundo uma estrutura física, né? Seria o quê? Medula óssea, ossos, carne, tendões e pele. A medula espinhal é crucial, já que se considera que o líquido cefalorraquídeo, né, que circula através dela, é essencial para sanar, para sarar, né, e renovar o corpo. Esse fluido leva a informação da saúde mental, física e espiritual, sendo responsável na vitalidade de todo o ser. O sangue também está influenciado por os 4 órgãos chaves, né, que seria o quê? Os órgãos reprodutivos, o fígado, o coração e o cérebro, cada um dos quais tem um papel fundamental na saúde e bem-estar do indivíduo. Esse contexto, né, pessoal, das enfermidades pode se ver como um reflexo da interconexão entre o corpo, a mente e o espírito. E compreender essa relação é essencial para sarar e para ter bem-estar, né? Aqui a gente tem, por exemplo, alguns problemas que as pessoas fazem, algumas atitudes que as pessoas tomam na vida, e aquilo atrai problemas específicos para certos órgãos. Eu vou ler alguns das atitudes e o órgão que é atingido. A imoralidade é dito aqui, que quando a pessoa tem uma imoralidade sexual, uma imoralidade no sentido geral, aqui os ovários da pessoa, da mulher vai ser atingido, os testículos do homem vai ser atingido por conta dessa imoralidade. A glutonaria e as ações negativas, no sentido de ser estourado, de ser, né, de também, como é que eu posso falar, de se auto-sabotar, né, de ser, agora me fugiu a palavra, agora qual que era a palavra, de não ter bom senso, é isso que eu ia falar, de não ter bom senso, ser sem noção. Isso vai atingir o fígado da pessoa, pode trair doença no fígado, a glutonaria e a falta de bom senso. As emoções negativas, como o amor tóxico, o ódio,
né, o ciúmes, o medo, a preocupação, a ira, a tristeza, maneira de falar negativa, etc., sentimentos negativos, pensamentos, limitações negativos, né, de insatisfação, vai atingir o coração da pessoa. A impureza do pensamento, crenças limitantes, pode atingir o cérebro. A pessoa pode ser atingida com doenças cerebrais. Qualquer efeito negativo sobre esses órgãos afetará em grande medida a bioquímica do sangue. E na terapia, né, da alma, quando a gente descobre abortos intencionais, assassinatos, suicídios, relações sexuais ilícitas, roubos entre os membros da família, é importante entender que essas ações podem causar problemas mentais e profunda comoção na estrutura da família, um terremoto, como se fosse um abalo na estrutura da árvore da família. Imagina como se a árvore ela fosse sacudida, caísse vários galhos, e uma árvore que ela é sacudida toda hora, está toda hora tremendo, ela não consegue dar fruto direito, né? Eu tô aqui atrás de uma árvore, estava falando isso da live. Como é que faz para dar fruto aqui, né? Ela vem a primavera, tem que ter uma temperatura adequada, aí vem as abelhas e elas vão e começam a polinizar as folhas, as flores das árvores, né? Que aqui nasce flores. Aí essa flor, depois que ela é polinizada, ela chega a um estado que as pétalas começam a cair e começa a sair o fruto, né? Se você pegar uma árvore e ficar fazendo tudo isso aqui, ó, a flor ela vai cair antes do tempo, a abelha não vai polinizar, não vai criar vida e não vai ter fruto. É assim, é isso que acontece com os traumas geracionais. É como se a árvore ficasse sempre assim, balançando, né? As flores caem e você não tem frutos. Enquanto tu olha para a pessoa do teu lado, tá fazendo a mesma coisa que você, praticamente, né? Fisicamente, digamos assim, e ela tá dando fruto. Por quê? Porque dentro dela a árvore tá assim, ó, quieta, parada, estável, em equilíbrio. Só que em você, dentro de você, tá toda hora assim, ó. Toda hora assim, por conta dos abalos, né, geracionais, tá? Então essa alteração não se limita na geração onde ocorre, mas também pode repercutir nas gerações futuras. Todas essas questões, né, devem ser retificadas. Se a pessoa em tratamento, né, foi quem cometeu as transgressões, ou os problemas, é necessário que enfrente e tome responsabilidade por eles, né, consertando eles, fazendo acordos, pedindo perdão para quem foi danificado. Então, deixa eu ver, sem embargo, aunque se não for esse o caso, né, esses eventos eles saem à luz durante o processo. Também requer uma retificação por parte da pessoa, como se explicará, né, como eu vou explicar mais adiante. Essas situações estão relacionadas com a correção das vestiduras da alma, né? A nossa alma tem várias camadas, várias vestimentas, e a gente precisa corrigir cada uma delas. E essas vestimentas elas estão atreladas a essas partes que eu falei, né? Nefesh, Ruach, Neshama. Principalmente essas três, né, são as mais afetadas. As outras nem tem como afetar, pelo que eu me lembro, nem tem como afetar as outras duas, né, que seria Raya e Hidai, mas a Nefesh, Ruach e Neshama. Ademais, é crucial identificar os sentimentos negativos que experimenta, né, a pessoa que está sendo tratada ou que a gente, né, está tentando se autotratar aqui, né? A gente precisa analisar, né, os sentimentos negativos, qual é a sua fonte. Emoções como ciúme, medo, preocupação, ira, tristeza, ódio ativam sensações específicas no corpo. E se perguntar, né, a nós mesmos e também para quem vai fazer tratamento com outra pessoa, o paciente, se sente não sei, enciumado, com raiva, triste, assustado, preocupado, odioso, né? A resposta inicial, né, pode ser se é que sinto isso dentro de mim. Como é que eu posso traduzir isso? Deixa eu ver. Ah, tá. Seria, sei que sinto isso dentro de mim, sinto raiva, sinto ódio. Tu dar nome aos bois vai ajudar você a tratar o problema que você está passando. Que está trazendo problemas emocionais, problemas financeiros, etc., como já comentado. Então é importante ter profundidade para compreender como essa emoção específica afeta o corpo.
Isso pode explorar mediante a técnica da imaginação guiada, né? Daí tem uma técnica que a gente faz, que é a imaginação guiada, para tu conseguir entender melhor ali o porquê que você está passando por tais problemas, ou qual é o efeito daquilo na sua vida, né? E essa imaginação guiada ela pode ser feita da seguinte forma. É aconselhável o quê? Fechar os olhos, né? Se imaginar que está num lugar que nem esse aqui, um lugar bonito, um lugar calmo, passarinhos, né? Árvores, só um momento, flores, etc. Um lugar calmo, um lugar onde você, né, se sentiria bem, relaxado, né? E descrever, né, como é a sensação, qual é a textura, a forma, a cor, se tem alguma outra característica, perguntar qual é a sensação que tu está sentindo, o nome e etc, né? E o que você deve fazer para se libertar as coisas que você percebe que tem uma perturbação nesse ambiente bom que você está tendo essa técnica de imaginação. Então, por exemplo, vamos colocar, vocês imaginam que estão num lugar calmo, que tem um rio, né, tem pássaros, aí você está ali tentando se concentrar, ficar calmo, aí tu percebe que tem alguma coisa dentro de ti ali que está te perturbando, né? Além de toda a paz ao redor, tu percebe que tem alguma coisa ali te perturbando, aí você precisa ir mais a fundo e se perguntar o que está me perturbando, o que está me perturbando. Eu sinto raiva, eu sinto frustração, eu sinto rejeição, né? E por quê? Agora você vai se perguntar o quê? Por quê? Por quê? Por que tu está sentindo isso, né? O que fez surgir isso? E o que você deve fazer para tirar isso de dentro de ti? Então, essa é uma fase que você pode encontrar, né? Encontrar o que está de errado dentro de você. Ao conhecer profundamente essa emoção, então, quando aparece, como se originou, isso vai desenvolver uma maior consciência da sua presença. E uma maior consciência, maior chance de você tratá-la, de você também rejeitar ela, né, ao longo da tua autocura, tá? E esse é o propósito, então, dos problemas, eles virem à nossa vida, a enfermidade, o problema financeiro, o problema no casamento, tudo isso é para mostrar o quê? Que dentro de você tem alguma coisa que precisa ser transformada, que precisa ser melhorada. Conforme a gente leu, né, no início da live, o livro aqui, Restauração da Alma, né, que são ensinos do Nachman de Breslev, que é um grande sábio aí de Torá, um grande tzadik, ok? Então é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Bezrat Hashem, a gente vai continuar ainda essa semana esse assunto, não só essa semana, mas várias outras semanas, tá bom? Agora vou ler um pouquinho os comentários, quem quiser fazer comentários, fazer perguntas, fica à vontade, eu vou dar aí no máximo 10 minutos, tá? Porque agora de tarde eu tenho alguns compromissos a honrar, tá bom? Deixa eu ver. Vamos ver aqui então. Passa bem para cima. Tá, aqui mais ou menos. Shalom, Matheus. E quando a pessoa foi adotada, também dá para fazer essa análise, tá? Tu precisa fazer o quê? A gente faz uma técnica que se chama linha do tempo. A gente analisa toda a linha do tempo da vida da pessoa. Desde, por exemplo, da infância até hoje. Aí, se a gente não acha a causa aparente daquela emoção negativa ou daquela enfermidade, a gente tenta, né, entrar na questão da gestação, ok? E dá para rastrear os problemas em qual mês da gestação foi causado aquele trauma, dá para registrar isso. Como é que a gente vê isso? Por exemplo, o indivíduo teve problema com 4 anos de idade, depois com 8, depois com 12, depois com 16, depois com 20, depois com 24, depois com 28. Aí a gente vai dividindo por 2. Primeiro, por exemplo, está com 28 anos, divide por 2. Houve algum problema com 14 anos de idade? Agora não lembro se é 14 anos, mas enfim, tu vai dividir por 2, vai dividindo por 2 até chegar mais ou menos nos meses ali, né? Tu chegar, por exemplo, 4 anos de idade, depois
tu divide por 2 anos de idade, depois divide por 2, vai indo, até que chega, por exemplo, em 2 meses, né, enfim. E dá para ver onde é que tu teve o trauma, porque muita coisa que a gente tem hoje, ela vem por conta de como a mãe reagiu quando ela ficou grávida de você. Isso é uma coisa que eu citei ontem, que tem muita gente que fica desesperado, né? Muita mulher que fica desesperada, muito casal que fica desesperado quando se recebe a notícia que vão ter uma criança. Não é todo mundo que aceita de boa, não, né? Tem mães que entram em depressão e isso é passado para a criança se sente rejeitada, ela sente que ela nunca vai ter um lugar no mundo, que ela nunca vai se encaixar em nenhum lugar. Todo lugar que ela vai, ela sente como se todo mundo estivesse rejeitando ela. É uma série de pontos, né, que dá para identificar. Daí, identificando, por exemplo, que a pessoa teve esse trauma com 2 meses, né, de gestação, a gente faz um tratamento ali para aquilo ali, entendeu? Também tem gente que tem problema na questão da concepção. Aí na questão da adoção é mais difícil, né, identificar qual que é o problema da concepção. Porque aí precisa dos pais para você entender melhor como é que foi a sua concepção. Mas não é impossível, né? Mas precisa, então, dentro disso, né, precisaria se dominar técnicas de regressão, por exemplo, que aí é mais profundo, de fazer uma série de meditações ali, enfim, essa parte da regressão, de fazer meditação, por enquanto isso aí eu não faço. Eu faço só uma análise metódica mesmo, né, metódica, precisa, pegando dado por dado para conseguir achar a raiz do problema. Mateus, tu acha que meditar nos 72 nomes de Deus pode ajudar nessas questões? Pode ajudar, dependendo do nome, né, que você vai meditar, tá? Mas eu aconselho assim até meditar mais em... Você pode meditar até em letras do hebraico, tá, para resolver essas questões. Mas sim, nomes de Deus, tem nomes de Deus que você pode meditar ali para resolver algum problema. Inclusive eu fiz uma live ontem falando sobre isso. Se você for no meu canal lá do YouTube hoje, tu vai ver que tem uma live que eu fiz ontem, que eu passei lá alguns nomes, algumas ideias de nomes para se meditar referente a alguns problemas que a gente pode estar passando na vida, né? Boa tarde, Jade, boa tarde. E quando a pessoa deseja um sexo específico, né, que não é a criança, pode ser afetada de alguma forma? E quando a pessoa deseja um sexo específico e não é a criança. Eu não entendi direito a tua pergunta ali. Tu quis dizer, por exemplo, não sei se o pai ou a mãe desejou outro sexo outro gênero, né, durante a gravidez? É isso que você quis falar? Isso pode sim afetar a mulher, com certeza. Pode afetar sim a pessoa que está ali no ventre, tá? Se é menino ou menina? Tá, se é menino ou menina? Também, sim, com certeza. Muita mulher hoje em dia, né, elas têm um problema gigantesco com identidade, elas se tornam aquelas mulheres meio com atitudes de homem por conta que os pais queriam muito um menino. Aí, inconscientemente, a menina ela vai começar a se forçar a ter atitudes de homem para ser aceita, mas conscientemente ela não sabe disso, mas ela vai, né, se esforçar, digamos assim, para ser aceita ali pelos pais. Ou pode acontecer até na questão do homem, a mãe e o pai queriam muito uma menina, aí nasceu o menino. O menino ele pode começar a ter atitudes de menina, pode ser mais afeminado por conta desse desejo dos pais. Para vocês terem noção, né, tem uma história que eu queria contar para vocês. Só que não tem muito a ver com a questão menino, menina, mas é só para mostrar o poder que os pensamentos da mãe têm sobre o filho na hora da gestação. Tem um caso, né, que aconteceu lá em Israel, que foi com o rabino ali, que eu estudei muito dessas coisas que eu estou falando aqui com vocês, tá? Que a mãe foi no médico e ela descobriu que o filho dela ele ia nascer sem alguns órgãos e algumas partes do corpo, braço e tudo mais.
Ou seja, os médicos falaram, é melhor tu abortar porque essa criança, quando ela for nascer, ela vai morrer. Eles falaram isso. Aí foi no 4º mês de gravidez já. Aí ela foi para esse rabino, que trabalha com essa questão aqui que eu estou passando para vocês. Aí ele falou, não aborta, porque é errado, é assassinato e tal. Ele falou, tu vai fazer o seguinte, tu vai meditar e tu vai imaginar todo dia teu filho saudável, com todos os órgãos, com os braços, os pés saudáveis e tudo mais, né? Aí a sua mãe foi fazendo isso, né? Foi fazendo. E acho que no 8º, ou no 7º mês, mais ou menos ali, quando ela foi fazer a ressonância de novo, a criança estava com todos os órgãos completos. Então, para vocês entenderem o poder que o pensamento de uma mãe, de um pai também, né, tem sobre a criança, porque nisso daí não foi só a mãe que meditou, o pai também meditou e trazia palavras de afirmação no sentido, essa criança vai ser saudável, ela vai ter todos os órgãos e tudo mais, né? E também já outras palavras de afirmação que são passadas no sentido de você é aceito, você é bem-vindo nesse mundo, nós estamos te esperando. Tudo isso faz a criança nascer com uma saúde emocional absurda também, né? Mas só para exemplificar essa questão do desejo dos pais querer um menino e no fim a mãe está grávida de uma menina. Isso vai interferir na questão da identidade da mulher, da menina ali. Ela vai querer agir como homem, ela pode querer, pode até assumir uma sexualidade assim, heterossexual, né? Mas ela, no relacionamento ela vai ser aquela mulher que vai ficar tentando dominar o homem, né? E aí causa problema matrimonial, etc, 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 etc. Pode surgir problemas como nos ovários também, a mulher pode ter problema aquela doença lá de ovários policísticos, né? Pode trazer infertilidade para a mulher também, uma série de coisas. E tem um tratamento específico que dá para fazer isso aí para a mulher assumir de vez a identidade como mulher e não como o desejo que os pais dela colocaram enquanto ela estava no ventre. Isso vale tanto para menino, para homem no caso, como para mulher. Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui temos uma pessoa que não vale discutir, né? Chega atacando só por atacar, então tá bloqueado. Tchau. Vamos ver. É isso aí então, pessoal. Eu vou parar por aqui, já deu 10 minutos. Essa live vai ser postada no YouTube. Quem tiver interesse de fazer alguma consulta comigo e tudo mais, só me chamar também no privado. Quem tiver interesse em entrar no grupo de estudos no WhatsApp para ter conteúdos como esse aqui e muito mais, também só me chamar. Que a Shem abençoe vocês, muita paz, muita luz. Desde Bento Gonçalves, tá? Quero mostrar um pouquinho aqui desse jardim lindo que a gente tem aqui, né? Dessa casa que a gente alugou há pouco tempo. Muita paz, muita luz aí para vocês, muita saúde emocional, muita saúde espiritual. Que a Shem abençoe a todos. E até mais, pessoal. Shalom, shalom. Tchau.